Bom, a gente já quase gravou um podcast antes, mas a gente precisa continuar, tá? Então bota todo mundo no mudo aí, vamos começar de verdade agora. Tá bom. 3, 2, 1... Fala, seus gladiador do terceiro milênio, tudo quarentenado com vocês? Tá começando mais um episódio do Zonecast, o podcast que tem bate-boca intenso por conta de jogador brigão, mas no final é só amor. Então, chega mais Clê, traz a consciência Fernandão, coloca a luva de boxe Luquiba e chega na voadora Teteu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que tá chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone. Eu quase fiquei sem ar hoje. O Zonecast. Ao meu lado, fala Fernandão, meu querido, tudo bem? Fala meu patrãozinho, fala Luquiba, Teteu, pra mim sempre será Matoca. Prazer enorme estar com vocês aqui. Antes, queria lembrar para os nossos ouvintes, para não deixar de nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Lá no Instagram e no Facebook nós somos o Tailgate Zone. No Twitter um pouquinho diferente, Tailgate Zone _BR. E também curtir, ouvir, ver as nossas lives lá no YouTube, vê-las ao vivo ou em VT, sempre lá no nosso canal do YouTube, o Tailgate Zone. A gente tem na segunda-feira as lives sobre a MLB, o nosso Walk of Beer. Na quarta, NBA, o Buzzer Beer. Na quinta, o Empty Beer sobre a NHL. E também o podcast dando dicas aí sobre Fantasy Football e também as apostas. Fiquem ligados. Muito bom, Jabá, Fernandão. E só lembrando também, tem os textos no site também. Dá uma conferida lá, porque eu acho que nem os nossos integrantes estão conferindo, Fernandão. Então já fica também aqui a alfinetada. É bom conferir e dar aquele feedback gostoso pra nós. Certo, Fernandão? É sempre bom, né? Porque, afinal de contas, tem um pouquinho de intelecto dedicado naquelas linhas ali, né? É sempre bom que alguém diga, tá ruim, tá bom, tá uma merda, melhora. É sempre bom. Tamo afiado hoje, tamo afiado. Junto com a gente que também está afiado e nós já sentimos em off que vocês perderam. Pinguim, boa tarde, meu querido amigo Luquiba, tudo bem? Fala, Clê, Fernandão, Teteuzinho, quem mais nos escuta. Ah, bicho, eu já nasci com a língua afiada, né? Então, comigo não tem diz que me disse, não. Eu posso estar errado, mas eu vou dar minha opinião mesmo assim. E dizer que os textos do Fernandão são maravilhosos. Eu nem sempre dou feedback, mas sempre que dá eu leio sim. Os caras já estão se defendendo, Fernandão. Olha, a cobrança já deu certo. A primeira testemunha já apareceu, patrãozinho. Junto com a gente, fechando essa paçoca. Boa tarde, Teteu, Matoca, Matheus e tudo mais. Tudo bem com você? Tudo jóia, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui. Inclusive, há quanto tempo eu acho que eu não gravo um episódio com o Fernandão. E eu vi que hoje eu vou ser o mais perto de advogado do diabo que alguém pode ser. Eu não sei, viu? Eu acho que vai ter muitos diabinhos nesse podcast hoje. Vai ser bem interessante. Mas, enfim, precisamos começar essa paçoca. Eu não sei se a gente quer passar alguma mensagem inicial nesse sábado de podcast que tivemos uma semana turbulenta. Gostaria de passar alguma mensagem inicial, Fernandão? Olha, se eu posso dizer alguma coisa, patrãozinho, de especial, vai tomar no c... Bolsonaro, vai tomar no c... Paulo Guedes. Ai, meu senhor, vai dar trabalho a edição hoje, vai dar trabalho. Paulinha, solta a vinheta. Bom, nessa semana, contextualizando aí um pouco para todos, lógico, o Matoca vai trazer mais dados, vai contar toda a história, mas tivemos treta na NHL, tivemos treta de soco, tiro, porrada e bomba, e a gente vai ter que falar sobre isso. Por isso que eu falei que vai ter um monte de advogado do diabo hoje aqui, vai ter um monte de diabinho, o negócio vai ser complicado. Matoca, o que acontece com o Tom Wilson, New York Rangers e a NHL inteira
que está em vésperas de ter um draft de expansão, mas surgem matérias, surgem informações, surgem discussões que acabam dando uma ofuscada nesse draft de expansão. Então, pessoal, vamos aos fatos, igual os jogadores foram às vias de fato, né? O que acontece? Segunda-feira, teve o jogo entre Washington Capitals e New York Rangers. E no meio do jogo teve uma altercação, né? Teve uma briga. E aí a gente tem que contextualizar quem participou da briga. No caso foi o Tom Wilson, ele é o winger de Washington. E ele é conhecido por ser um cara, e aqui eu vou ter que usar o termo, porradeiro. Que é o cara que vai pra brigar mesmo. No jogo, né? No jogo de videogame mesmo. Apenas dando como exemplo, os jogadores são classificados por estilo de jogo. Então, por exemplo, Crosby ele é colocado como playmaker porque ele constrói as jogadas. O Ovechkin ele é colocado como sniper porque ele é um sniper. Ele serve para dar o tiro pro gol e fazer o gol. E o Tom Wilson ele é colocado como grinder, que é tipo um marcador, mas ele devia ser colocado como um enforcer, que a gente vai explicar, pode até explicar que é um enforcer, que é um cara que entra no jogo pra tipo assim, fazer problema, forçar o outro time a dar a brigar. E o que aconteceu? Teve um lance perto do gol do Vanecek, né, goleiro do Washington Capitals, e teve meio que um bolinho ali perto. E dali que surgiu a confusão. Porque o Buchnevich, o Pavel Buchnevich, jogador do New York Rangers, ele estava perto, ele estava tentando forçar o puck para entrar. E nisso, do nada, o Tom Wilson foi lá e deu um soco nele. Ele estava meio que abaixado e ele deu um soco. Ele nem viu de onde surgiu o soco. E beleza, aí daquele lance, o pessoal começou a se empurrar e tudo mais, e o Artemi Panarin subiu nas costas do Wilson. E o Wilson foi e derrubou o Panarin. Só que nesse que ele derrubou, saiu o capacete do Panarin, ele ainda bateu no Panarin quando ele estava deitado, e até machucou o próprio Artemi Panarin. O Panarin está fora do resto da temporada, são 3, 4 jogos só, mas a partir daí o New York Rangers soltou uma nota falando que a conduta do Tom Wilson foi bem violenta, e que no caso o George Parros, né, que ele faz parte da NHL, do Departamento de Segurança do Jogador, ele não podia mais continuar como chefe do departamento, porque ele basicamente não faz nada para resolver isso. Porque o Tom Wilson ele foi multado em $5 mil, o que, embora não pareça muito, não é muito para eles, é uma multa, e não tomou suspensão de jogo, e quem tomou suspensão depois foi o próprio New York Rangers, de $250 mil, por pedir a cabeça do George Parros. Então, a briga, a confusão inteira está em cima disso. E aí, o que aconteceu? Tivemos outro jogo entre New York Rangers e Washington Capitals na quarta-feira. Com 1 segundo de partida, tivemos 3 brigas ao mesmo tempo. Uma das únicas pessoas que não brigou foi o Zdeno Chara, porque ninguém é maluco de brigar com o Zdeno Chara, ainda mais com o Chara motivado. Eu acho que ninguém tem essa coragem. E ao longo do primeiro período, por exemplo, foram 6 brigas. Então foi meio que revenge mesmo. Assim que o Tom Wilson entrou em campo, ele começou a brigar.
E ele começou a brigar porque ele sabia que ele ia ter que brigar com alguém, porque não que ele não goste, né? Mas porque o pessoal ia brigar com ele. E tivemos, se eu não me engano, mais 2 brigas ao longo do jogo. Então foi do tipo assim, se a liga não faz nada, a gente vai fazer alguma coisa. E assim, foi basicamente essa tour de vingança. O Washington ganhou a partida, ganhou a maioria das brigas também, diga-se de passagem. O Rangers tomou um pau nas brigas. E os fatos até então são esses. Os Rangers tomam um pau nas brigas também, mas é um time mais soft mesmo, né? Um time que não tem tantos os goon, como o Luquiba gostaria de dizer. Antes da gente começar qualquer coisa, Fernandão, você quer soltar uma pergunta boa para todos? Pra gente fazer já aquela pesquisa legal aqui? Patrãozinho, uma coisa que sempre me chama muita atenção no hockey é o lance das brigas, né? A gente sempre vê brigas acontecendo e o Matoca falou, né, das 6 brigas que aconteceram entre Capitals e Rangers desde que o lance com Tom Wilson aconteceu. Mas, de certa forma, a briga é um troço conhecido, sabido, generalizado no hockey e, por que não, podemos dizer, se não permitido, é tolerado desde que alguns ritos sejam seguidos. E aí, vendo os lances do Tom Wilson com o Buchnevich e também com o Panarin, eu fiquei me perguntando se a reclamação da liga, ou pelo menos dos caras ligados ao New York Rangers, ela não é desproporcional pensando num esporte onde a briga é algo permitido, tolerado. E aí, eu queria ver com os nossos queridos companheiros, Luquiba, você, Matoca, Teteuzinho, como é que vocês enxergam o lance da briga dentro do hockey? Muito bom, muito bom. Luquiba, pra mim é tradicional, é isso mesmo? A briga é tradicional, faz parte do esporte, ou melhor, aí já vem a intriga que não ficou no nosso off, ou faz parte da tradição da NHL, do dito hockey canadense e americano? Bom, Clê, eu acho que cada esporte tem as suas particularidades, né? E a briga faz parte da cultura, né, do hockey americano / canadense. Eu não sei como é que é a cultura ao longo da Europa, mas nos Estados Unidos e no Canadá isso é desde os princípios, né? Então é a forma de você meio que resolver as diferenças que você tem ou tentar assim, mandar algum recado para o seu adversário, tentar intimidar seu adversário, né? Isso não deixa de ser uma estratégia do jogo, né? Poucas brigas são simplesmente porque o cara quer brigar. A maioria das brigas tem algum sentido do tipo, nosso time precisa de levantar moral, então eu vou arrumar uma briga, que se eu ganhar essa briga, o pessoal talvez fique mais incentivado e jogue melhor, ou o nosso melhor jogador, nosso playmaker, como o Matoca já nos ensinou, ele toma uma porrada, eu vou lá revidar para mostrar que, sabe, que ele tem que estar protegido e assim por diante. Então isso eu acho que faz parte, né, do hockey, faz parte do hockey americano-canadense, e eu não vejo tantas complicações a respeito disso. O Matoca também concorda com isso? Você também é tradicional? Também aceita as brigas de boa? Então, pra mim não é nem às vezes questão de tradicional, é questão de que, pra mim até que faz um certo sentido, porque o negócio é o seguinte, no hockey tem o check, né, que é basicamente o encontrão, vamos colocar assim, a dividida. E imagina que num jogo de futebol, se você dá uma pegada mais dura em alguém, você já fica puto e querendo bater na pessoa. No hockey, eu acho, tipo assim, não sei dizer porque teria que ter conhecimento histórico aqui que eu não tenho, mas eu não duvido nada que é algo do tipo assim, olha gente, a gente tem que dar encontrão no outro. Se você ficar puto com algum encontrão, você pode brigar com o cara. Beleza, quer brigar? Briga aí. Vocês vão tomar 5 minutos, vão ficar fora, mas briga, pelo menos não reclama. E, assim, de certa forma isso faz sentido. E igual o Pinguim falou, realmente é usado para levantar moral. Inclusive, vou até dar exemplo do próprio videogame, porque quando você ganha a briga, todos os seus jogadores, eles levantam, eles tipo assim, ficam descansados, eles ganham barrinha de energia. Então,
volta e meia, quando o meu time tá cansado, minha primeira linha tá cansada, aí eu arrumo uma briga pra eu ganhar energia pra minha primeira linha. E acontece no videogame, acontece na vida, né? Mas eu acho que, tipo assim, é um negócio tradicional, mas também eu acho que é um negócio preocupante, porque volta e meia a gente fica sabendo tipo assim, de caso de briga em escolinha de criança. Assim, é ridículo, porque a gente outro dia estava discutindo sobre modos preventivos de concussão, que o futebol infantil não está deixando cabeçada, e aí o hóquei permite a briga entre as crianças porque é tradicional. Então a gente tem que saber dosar esse tradicional para as próximas gerações. Legal que você falou ainda das crianças aí, Matoca, bem interessante, porque na própria série que a gente já comentou aqui dos Ducks, eles mostram exatamente isso. Com 12, na liga de 12, 13 anos já pode começar a ter treta e é de boa. Mas voltando ao assunto Wilson, que é o nosso ponto exatamente aqui. Vale isso que ele fez? Não vale o que ele fez? É ok o que ele fez? Dentro de mim, eu tenho muitas contradições nisso. Por exemplo, como vocês falaram de permitir, faz parte, tradição, também entendo. Eu não vou falar que eu gosto das brigas, mas eu não ligo. Se não tiver também, pra mim, dane-se. Não é um negócio que afeta o que eu gosto no esporte, não é isso que vai mudar a minha paixão pelo esporte. Mas o que ele fez tá certo? É legal, Luquiba? Ou só tomou uma proporção maior porque é o Tom Wilson? Bom, antes de mais nada, eu só quero deixar bem claro uma coisa. Eu não gosto do Tom Wilson. Ponto. Falando isso, agora eu vou dar a minha opinião particular. O que aconteceu para mim foi normal. Não vi nada de errado no lance e, sim, tomou proporção maior por ser o Tom Wilson. Se não fosse o Tom Wilson fazendo isso, não teria provavelmente nem dado essa repercussão toda. Mas como foi o Tom Wilson, que tem um histórico, aí tem essa proporção maior. Agora, explicar. No hockey, eu vejo sempre assim. Existe o jogador que faz aquelas jogadas com mais intensidade, e existe os jogadores que são o que a gente chama de jogadores sujos. O Tom Wilson, ele muitas vezes extrapola essa linha de jogada dura e entra na parte de jogador sujo. Tanto que tem um vídeo que depois a gente pode disponibilizar com várias jogadas sujas que o Tom Wilson faz ao longo da carreira dele. Essa especificamente, eu não vi nada de errado. Por quê? Primeiro, todos os esportes têm as regras não escritas. Uma das regras não escritas do hockey é o seguinte: se você for para cima do meu goleiro, você vai tomar porrada. Todo mundo sabe disso. Foram para cima do goleiro dos Capitals, é natural, é o instinto dos jogadores protegerem o goleiro. O Tom Wilson não fez diferente, ele foi proteger o goleiro. Não interessa se é A, B ou C, ele vai para cima. Aí começa, como o Teteu disse, um monte de jogador um em cima do outro. E aí, meu filho, você toma soco de tudo quanto é lado. Só que aí você vê em câmera lenta, aí você vê, peraí, ele prendeu a cabeça dele com um stick, ele deu um soco e fez isso, fez aquilo, tudo bem. Porque é o Tom Wilson. Porque se não fosse Tom Wilson, você não ia ter essa curiosidade de colocar em slow motion a cena toda para ver a atitude do jogador. Porque se você for ver em todos esses montinhos que tem, sempre tem isso. Mas aí depois ele fez com o Panarin estava sem capacete, tudo bem, mas ele estava de costas. O Panarin veio por trás, ele pegou, virou, reação, instinto e começou a bater. É uma declaração que ele mesmo deu. Eu tô no meio de uma briga, tô tomando soco de todos os lados. Eu não vi o que tá acontecendo, eu vou reagir. E foi o que ele fez. Mas ele poderia ter parado? Poderia, mas cara, você tá com sangue quente ali, você não vai conseguir ter o autocontrole de se segurar. Você entendeu? Então assim, a briga em si pra mim foi normal. E eu não acho que nesse ponto a NHL errou em não suspender ele. Pra mim, eu acho que eles fizeram certo em ter multado ele, por ele ter exercido um pouco mais de força do que o necessário. Mas por isso que foi a multa, mas não pela atitude, porque eu não vejo a atitude dele errada. Agora, suspender ele por conta disso, aí eu acho que seria demais. Suspensão, para mim, foi o que ele fez, corretamente, foi o que ele fez com o Breno Carlo esse ano. E isso, para mim, rendeu suspensão. Porque quando você deixa de ser um hit, né, um check, como o Teteu disse, e você vai para machucar. Que aí é o caso do jogador sujo.
Que normalmente no hockey é comum você dar um check mais forte, ombro com ombro, né? Mas o Tom Wilson ele levanta um pouco o ombro e tenta acertar a cabeça do jogador, e ele já fez isso em várias outras oportunidades, entendeu? Então assim, para mim o problema é que o Tom Wilson é um jogador sujo, e por conta disso tem o histórico, e tudo que ele faz as pessoas veem com maus, né, com maus olhos. Nesse caso eu não vejo nenhum problema. Nesse caso, para mim o Tom Wilson fez o que tinha que ter feito, a NHL fez o que tinha que ter feito. E aí eu acho que foi muito mimimi do Rangers, mais por ter não conseguido classificar os playoffs, porque estava tentando aos playoffs e não conseguiu, e aí meio que, né, quis dar um showzinho, né, aí mandou embora GM, mandou embora presidente, né, aí chutou o balde aí para tentar fazer um escarcéu onde não deveria ter. Porque a jogada para mim foi normal, eu não vi nada de errado não. Mas o que fez com o Brandon Carlo você não aprova, mas... Ele tem enfiado a cabeça do Panarin no gelo, também não quis machucar. Aí só foi parte do contato? É isso? Clay, é o que eu disse. O cara vem por trás dele pra bater, ele tem a reação e dá o meio que o impõe no cara. Aí, meu filho, desculpa, você tá no meio de uma briga. Não é que você querer ser sujo com a pessoa, você tá brigando. Quer dizer, eu vou arrumar uma briga com você, aí de repente eu dei uma vantagem em cima de você, eu vou falar, bom, porque eu tenho uma vantagem em você, eu vou ser condescendente com você? Não, cara, eu tô brigando com você, eu vou até o fim. Você entendeu? Aí já tá brigando, não tem o que fazer. O Panarin foi pra cima dele, ele reagiu. Ponto, acabou isso, não é ser sujo. A multa foi porque ele passou um pouco do ponto na violência, ele poderia talvez ter, mas eu não vejo isso como errado. Agora você ir pra machucar o seu oponente num jogo que não é briga, porque a jogada do Carlo não foi jogada de briga, os dois estavam brigando. O Carlo tava numa boa, tava defendendo o puck. De repente ele veio com força desnecessária e colocou a cabeça dele no gelo, no vidro. Aí é completamente diferente do que você está dentro de uma briga. Aí você está confundindo um pouco os fatos, Clay. Você tá brigando é uma coisa, você ter um check com a força acima do necessário é outra. Eu vou meio que ser uma contrapartida do Lukiva, porque eu gosto do Tom Wilson. Eu torço pro Washington Capitals e tudo mais. E às vezes eu acho que algumas pessoas, não tô falando do Lukiba, óbvio, mas algumas pessoas não gostam do Tom Wilson porque não é do time de vocês. Porque, tipo, é o jogador brigão do time. Então, igual, por exemplo, eu não gosto do Marchand e o Lukiba gosta, a gente sabe que o Marchand também, tipo assim, não é o jogador mais limpo da história do hockey. Só que é esse tipo de jogador, só que no caso do Capitals. Por isso que muita gente não gosta. E eu acho que teve um exagero, porque, seguinte, é igual o Lukiba falou. Se for pra cima do meu goleiro, eu vou brigar contigo. E geralmente tem a briga. Volta e meia, quando tá ali, a gente vê o pessoal se empurrando. Eu acho que o negócio que ele fez com o Panarin, de fato, foi reação. E você vê que quando ele coloca a cabeça do Panarin no gelo, é meio que ele, tipo assim... Do tipo, ganhei do Panarin, ó. Ele tá aqui deitado, acabei com ele. O que eu acho que foi mais assim, até meio covarde, foi em cima do Buchnevich, porque o Buchnevich ele tava deitado no chão. Ele não tava perto de, tipo assim, fazer qualquer coisa ali agora com o goleiro. E o Wilson vai lá e ele dá um soco na cara do Buchnevich, que deixou o Panarin puto e fez o Panarin subir nas costas dele. Isso pra mim que é o mais preocupante, é o agravante, né? O flagra. Porque, assim, beleza, teve a briga. Você podia brigar e tirar os caras, você podia às vezes empurrar o Buchnevich pra ele sair dali. Não, o Wilson deu um soco como se fosse do tipo assim, se fosse no boxe para tentar apagar o Buchnevich. E assim, não é desse jeito que funciona. Para mim, ele poderia às vezes ter tomado uma punição, uma suspensão em cima disso. Só que tirando isso, eu não vejo lá tanta coisa, porque é o que o Lukiva falou e que o Wilson falou numa reportagem. Eu tô no meio de uma briga. A minha preocupação eu não não ser cortado por um skate. Eu tô tomando porrada de todo lado. Eu não tô preocupado em quem eu vou dar porrada. Eles que se virem, porque eu tenho que me defender também. Então, eu acho que foi a partir disso. E
Eu acho que ser o Tom Wilson também é um agravante, porque o Tom Wilson já foi, ele por esse fato, esse boarding no Brandon Carlo, ele tomou 7 jogos de suspensão. Volta e meia, ele é suspenso. Se eu não me engano, acho que foram 8 vezes ou 9 vezes em 12 temporadas. Matoca, foram 5 suspensões e 3 multas. E acho que em 9 temporadas, mais ou menos por aí. E assim, não, e é o jogador que, fora lances que poderiam ser multados que não foram, porque a gente sabe que teve disso. Ainda mais, por exemplo, em jogo contra o Penguins. Então, eu acho que a questão foi a impunidade recorrente em cima do jogador. Porque o Wilson, ele é esse jogador jogador sujo. Só que o Parros não fez nada até então. É do tipo, o pessoal até fez um meme, que era do tipo, a roleta da punição ao Tom Wilson. 2 jogos de suspensão ou 5 mil de multa. E sempre variou nisso. E a gente vê outros esportes do tipo, o cara tem reincidência, você dá um gancho nele e fala assim, senta aí, fica uns jogos de fora para pensar no que você tá fazendo. E o Tom Wilson não tem disso, ele continua dessa mesma forma, e vamos ver se às vezes a repercussão desse caso, ele pelo menos ele abaixa um pouco a bola, porque até falando como torcedor do time, beleza, o papel dele pode até ser importante para isso, mas ele é um bom jogador dentro do rink. Então é importante ele estar jogando também. A não ser que, sei lá, você tá numa Stanley Cup, você vai brigar com o McDavid para tirar 5 minutos do McDavid. Aí não tem quem não gostaria, mas assim, mesmo assim é complicado. Então, até do ponto de vista do jogo, é importante ele estar jogando, então é bom quanto menos confusão ele se meter. Por isso que eu continuo não gostando, ainda mais em cima dessa incidência, por isso que eu continuo não gostando acho que a NHL foi ok com ele, não acho. Eu acho que tinha que ter existido sim uma suspensão maior. Essa multa não faz nem cosquinha no que ele recebe. Eu realmente não gosto. E as falas do Lukiba ainda me inflamaram. Então eu estou mais revoltado agora ainda com este assunto. Fernandão, quer acrescentar alguma coisa sobre isso? Patrãozinho, agora eu vou juntar aqui o motivo da minha pergunta sobre a briga com o lance do Tom Wilson. Eu tô com o Lukiba quando ele fala que aquilo ali é um lance normal. E aí, por que eu acho isso normal também? Um esporte onde a briga é tolerada. Volto a repetir, dentro de parâmetros e protocolos para que ela possa acontecer. De fato, os jogadores que brigam depois são punidos. O lance do Tom Wilson, por mais assustador que possa parecer, principalmente para alguém que não acompanha o hockey com tanta frequência, para quem conhece, aquilo é o lance do jogo. E é a escalada para uma briga. Você começa ali com aqueles entreveros, empurra daqui, empurra dali, troca uma luvada na cara, e aí isso escala para uma briga. Eu acho, e aí eu concordo tanto com o Lukiba quanto com o Matoca, quando eles falam que, como o lance foi com o Tom Wilson, todos os olhos se voltaram para cima dele. E havendo ele já cometido alguns outros lances, no mínimo injustos contra companheiros de trabalho, talvez isso tenha feito com que as pessoas olhassem ainda com mais raiva para cima daquele lance. Mas a verdade é que, num esporte onde a gente sabe o contato é intenso, as brigas são toleradas, aquele lance ali não é um lance para uma suspensão ou para algo mais pesado do que ele já tenha recebido, que foi a multa. E aí a multa, a gente tem que pensar o seguinte: o cara ganha 5 milhões, mas foi multado em 5 mil, isso não é nada perto do salário que ele ganha? Ótimo, isso não tem problema nenhum. A questão é que aquela multa ali é a multa limite que a liga aplica em cima de um ato antidesportivo. E foi o que ele recebeu. Ele recebeu a multa mais pesada que pode receber. Se ele ganha 1 milhão, 500 milhões, 400 milhões, isso não faz diferença nenhuma. Não é proporcional ao seu salário, é proporcional àquilo que a liga determina como uma multa para o lance que ele cometeu.
eu acho que a gente fica, para mim, tá de bom tamanho, e eu também acho que se a gente analisa o hockey de maneira geral, o lance do Wilson, para mim, não tem nada de exagerado na força, na violência e nada disso. Ele tá dentro daquilo que a gente vê rotineiramente nos jogos de NHL. Eu tô ficando com medo de vocês falando aí. Eu vou parar de assistir NHL. Tô achando que é melhor eu assistir o UFC mesmo, porra. Se é normal os caras saírem no tapa toda hora, jogar a cabeça do outro no chão e a gente vai falar que isso é algo normal, tudo bem, é do esporte, o contato, etc. Mas eu acho que a gente tem que tentar também minimizar essas coisas, né? Se você tá assistindo o hockey só pra ver a treta ali dos dois, vai dar ruim uma hora. Eu acho que a gente tem que tentar afastar essas coisas também. O Panarin saiu rebentado do rolê. Ô, patrãozinho, mas aí eu vou usar um material que você me passou como estudo para esse episódio, e é o material do The Athletic, e onde o título da matéria é justamente esse. Ame ou odeie o Tom Wilson, ele faz aquilo que a Liga quer que seja feito. Ou seja, a Liga acredita que atrai público, atrai audiência, atrai engajamento a partir de acontecimentos como esse. E aqui eu não estou dizendo que a NHL estimula a violência, ou estimula o antijogo, estimula as atitudes antidesportivas. Mas o Luquiba e o Matheus disseram pra gente, o hockey canadense americano nasceu e cresceu com esse tipo de jogo. E se, para que a liga possa ter mais audiência e atraia mais gente, esse seja o mote, seja o estímulo, por que não? E só para complementar, Fernandão, só para tentar ser um pouco mais claro, existem duas coisas diferentes que a gente está tentando colocar juntas. Primeira é a briga. Segundo é a jogada suja. Querendo ou não, são duas coisas diferentes e separadas. Todas as 5 suspensões que o Tom Wilson teve na carreira dele, nenhuma foi por briga. Todas foram por jogadas sujas, ou seja, um boarding com mais intensidade, um check legal, coisas desse tipo, que são coisas do jogo que você faz além, que você não deveria ter feito. Isso que me rendeu suspensões para ele. Você brigar, isso faz parte do jogo. E ele nunca foi suspenso por briga. E a briga que ele teve foi normal. Quando eu digo que ele é um jogador sujo em jogadas ilegais, não em briga. Você entendeu? A briga faz parte, tá lá. E a NHL não incentiva a briga. Tanto que todos os jogos de prime time ou jogos de playoffs que vão ter uma audiência boa, eles evitam. A instrução para a arbitragem é não deixa brigar. Alguns jogadores estão doidos para brigar, a arbitragem já para no meio, não libera. Você entendeu? Aquela briga tradicional de os dois jogam as luvas no chão e vão para porrada, isso normalmente vai em jogos que não são tão visíveis assim. O que aconteceu nesse jogo não foi essa briga tradicional, o lance original. Não foi essa briga tradicional. Foi o Buchenich indo para cima do goleiro para tentar forçar o gol, e aí é uma reação de todos os jogadores do Capitals. Não foi só o Tom Wilson, todos os jogadores. E aí começou aquele bolinho. E por isso que eu disse, pode falar que o fato de ele ter dado um soco na nuca do cara que estava lá no chão, ele passou do ponto, mas, cara, até um bolo, se você for ver todos esses montinhos que dá, sempre vai ter esse soco na nuca. É porque é o Tom Wilson, porque seu Tom Wilson dá essa proporção maior. Então, só deixar bem claro, briga é uma coisa, jogada suja é outra. O Tom Wilson é um jogador sujo, mas eu não condeno ele por brigar. O Teteu disse do Marchand, eu concordo, eu não gosto do Marchand. Eu acho interessante que ele faz gol, que ele joga no Bruins, mas isso não faz eu gostar dele porque ele tá no time que eu torço. Eu não gosto. Não é o tipo de jogador que eu gosto. Eu gosto de um jogador tipo o Lucic, que ele jogava duro, mas não era sujo. Eu gosto de jogadas duras, eu não gosto de jogadas sujas. Para mim, jogada suja tem que ser banida do esporte, independente se tá no time que eu torço ou não. Jogadores sujos, para mim, não tem espaço no esporte. Agora, jogadores duros, esse sim, para mim, é o cara que faz você vibrar, o cara que você vai lá no rink, você vê o cara legalmente um pouco mais de força. É isso que é o esporte mesmo, o hockey mesmo, americano-canadense. E isso que me fez apaixonar pelo Bruins. Na época tinha o Big Bad Bruins,
né, que fazia esse jogo mais intenso, mas não sujo, porque a parte suja eu não aplaudo. E só para finalizar, um dos ganchos que ele tomou 20 jogos de suspensão. Tudo bem, ele conseguiu apelar e diminuiu para 14, mas foi por conta disso, foi um check legal que ele deu na cabeça do Sandqvist. Então, assim, esse é o problema do Tom Wilson. Na hora que ele vai dar o check, ele levanta um pouco o ombro e não mira no outro ombro, ele mira na cabeça. Por isso que eu falo, isso é uma jogada suja. E é isso que não me faz gostar dele. Mas nesse ponto específico, não tem nada demais. Eu ainda discordo de você, Luquiba. Eu ainda discordo mesmo. Eu acho que, pra mim, ele tinha que ter tido uma punição um pouco mais forte. Lógico que os 5 mil que eu falei que são irrisórios, isso tá em CBA. Isso é o acordo coletivo dos jogadores e liga. Mas eu acho que ele tinha que ficar afastado. Eu acho que, mesmo que está no calor, eu acho que a gente não pode mostrar isso, a gente não pode ter isso como exemplo, sabe? Então, pra mim, a punição tinha que ser muito mais severa. Mas, falando em punição, então, será que a gente não pode rever mesmo, Fernandão, pelo CBA, então? Valor de multa, valor se vai ser suspenso ou não? Parece meio... Assim como nas outras ligas, parece que essas punições não estão muito condizentes, assim, elas são meio desproporcionais, né? Pantrozinho, hoje a gente não pode falar de nenhuma liga de qualquer esporte no mundo inteiro, seja ela as que a gente trata mais detalhadamente aqui, as ligas americanas, ou qualquer outra liga de qualquer esporte profissional no mundo. A gente não pode nunca desconsiderar as questões relativas a contratos de patrocínio, ao dinheiro que entra da televisão, investimentos e tudo mais. E eu acho, assim como a própria MLB não puniu da maneira como muita gente acreditou que deveria ter punido o Houston Astros por conta do escândalo de roubo de sinais, onde eles filmavam as mãos do catcher, depois repassavam isso para o time através de um batido na lata que sinalizava que tipo de arremesso viria. E é claro que o Manfred não fez uma punição um pouco mais severa, ou a mais severa além daquilo que a própria liga já estabelecia, porque a MLB não quis deixar um vácuo de campeão dentro da sua história, ou não quis apresentar para o mundo inteiro que um dos seus integrantes jogou de maneira suja, claramente. Todo mundo sabe que jogou claramente sujo, mas uma vez que a punição não foi para além daquilo que a liga tem determinado dentro dos seus protocolos, lembrando, os Astros foram multados no limite máximo da multa que pode existir, o manager foi suspenso, o vice-manager também foi suspenso. A questão eu vejo a NHL caminhando mais ou menos para esse rumo. A liga não quer dar uma demonstração para o público, não quer dar uma demonstração talvez para os seus patrocinadores que dentro dela existem jogadores sujos ou existam lances que sejam passíveis de uma punição muito forte. É aquilo, da mesma forma que os Astros roubaram, acontecem, e aí o Luquiba e o Matheus falaram muito do Tom Wilson ser um cara que em certa medida joga sujo. Mas quando você deixa isso muito claro, quando você reflete isso muito claramente nas punições que você atribui, é uma imagem negativa para a liga. E por que não a liga talvez não tenha dado uma amenizada, apesar de que aqui entre nós, pelo menos a maioria acredita que o lance do Tom Wilson foi um lance de jogo, um lance normal, mas repercutiu muito mal em algumas instâncias do hockey. Por que então a liga não deve ter punido mais severamente justamente para evitar uma imagem negativa e que isso, ainda mais se aproximando agora os playoffs, pudesse gerar algum tipo de perda de dinheiro, ou perda de patrocínio, ou perda de investimento? Bom, Fernando, eu concordo contigo. Eu acho que a NHL fez o que tinha que ter feito nesse ponto, mas eu não comparo o fato deles com a MLB, porque eu acho que são casos completamente opostos a isso, Na MLB, minha posição é diferente, porque aí você deixa de ser sujo, você rouba, aí já é um pouco mais grave, Mas eu não vou falar de MLB. Eu acho que realmente as multas, esse acordo eu acho que é muito baixo, acho que deveria aumentar,
né? Porque realmente 5 mil para um jogador do nível do Wilson não é nada, né? Então isso não vai intimidar ele a nada, né? E a NHL, dentro das multas, está fazendo o máximo que ela pode fazer. Por isso que eu acho que poderia ser revisto os casos da multa aumentada, uma multa similar ao que eles deram pelos Rangers, né? Que eles multaram em $250 mil pela declaração que o Rangers fez pós, né? Essa confusão. Eu acho que para os jogadores poderia ser mais pesado também as multas. Só que eu ainda insisto, isso não é caso de suspensão, porque se você abre o precedente de suspender este caso, todo jogo você vai ter suspensão, porque isso acontece em quase todo jogo. Então, por isso que eu acho que, nesse caso, não é suspensão, é aumento de multa, sim. Eu acho que isso tem que ser revisto, né, para intimidar um pouco mais, né, os jogadores a não fazer essas besteiras. Só que, se você coloca suspensão nesse caso, aí você está meio que mudando o rumo do esporte, porque isso acontece, isso é comum, é corriqueiro. Não é porque foi com o Tom Wilson que, com o Tom Wilson tem que ser suspenso, com o outro não. Porque se você faz com uns, tem que fazer com todos. E aí quando você fizer com todos, aí você vai ter uma gama gigante de jogadores suspensos por conta de brigas de jogo. E aí você vai incentivar os atacantes a irem em cima do goleiro, porque a defesa, os defensores vão reagir e vão ser suspensos. E o atacante que provocou a briga não é suspenso. Então aí você começa a ter um outro problema nas suas mãos. Então por isso que para mim eu acho que tem que alterar a multa nesses casos, mas suspensão para mim é demais. Eu acho que o caso aqui do Tom Wilson não é nem mudar a multa ou qualquer coisa. De fato, se isso pode abrir precedente e aumentar a multa, pode ajudar ou não, mas tem um negócio na vida real que é: se a punição de alguma coisa é uma multa, você já sabe a classe que ela quer atingir. Mas no caso, uma multa, assim, se for 20 mil, se aumentar 4 vezes o que foi, não chega perto de fazer cosquinha no salário de alguns jogadores. No caso, eu acho que, para dar exemplo, o Parros e a NHL tinha que ficar mais de olho nesses jogadores, porque, de novo, teve lance do Wilson que passou despercebido e que não deu em nada. Lance que ele podia ter tomado uma multinha, tomado até uma suspensão, e que nem marcado em campo foi. E volta e meia a gente vê jogador sendo suspenso por coisa que não é marcado em campo. Então eu acho que se for mais justo nesse sentido, né, se for mais justo de olhar tudo que o Wilson faz e outros jogadores do mesmo tipo, eu acho que já diminui bastante o problema, porque vai mostrar que tá atento. E o Jorge Parros, que ele também, na época de jogador dele, ele jogou muito pelo Anaheim Ducks, ele também era enforcer. Então mostra que, tipo assim, é igual aqui no Brasil a gente tem o anti-ministro do meio ambiente. Você colocar um enforcer para cuidar do departamento de segurança do jogador é meio do tipo assim, contraditório. Gostei dessa comparação, Matoca. Gostei bastante dessa comparação. Bom, com eu e o Luquiba discordando, o Luquiba de bico lá e eu de bico aqui, a gente encerra esse episódio que a gente só falou da Ultimate Fighting Hockey League americana e vamos para as nossas dicas. Dicas legais, dicas sensacionais. Vamos começar com o Matoca, então, que o Matoca falou que tem uma dica hoje. Mas é dica de hockey, Matoca, ou é dica de descontração? Porque se for descontração, eu vou passar você pro final. Não, é de hockey. Então vai lá. A minha dica, eu acho que eu já até dei essa dica aqui. É um documentário chamado Ice Guardians, que fala de alguns jogadores que são enforcers. O enforcer é um jogador, igual eu falei, ele às vezes entra para arrumar uma briga, e fala um pouco desses jogadores, como que esse tipo de jogador ele tem bem menos na liga hoje em dia, na NHL, porque, beleza, você quer arrumar uma briga, às vezes é melhor você não ter um cara para arrumar uma briga, e sim deixar alguém para jogar melhor do que ter um cara ruim que a função dele é arrumar a briga, o que não é o caso do Tom Wilson, porque, de novo, ele é ótimo jogando. E trata sobre isso. Tinha na locadora vermelha, né, na Netflix. Não achei, mas também não é tão difícil de achar, porque já teve lá.
E tem alguns jogadores que estão no documentário, como o Chris Chelios, o Brett Hull e o Jerome Iginla, jogador do Calgary Flames, um cara que eu gostava bastante quando jogava. Vai ser cheio de dica hoje, então. Tem dica de descontração também, né, Luquiba? Tem, cara. Tem um filme que eu até fiquei surpreso quando você disse que você não conhecia. O filme, acho que de 2012, se eu não me engano, já tem um certo tempo aí. Ele é com o Sean William Scott, né? Quem não sabe, o Stifler, né, do American Pie. O filme em inglês chama Goon, em português chama Os Brutamontes. Ele retrata, baseado num livro, né, que conta a história de um jogador amador, né, tentando ser profissional, que ele não era tão habilidoso, né, mal conseguia patinar, mas ele era bom de briga, né, e aí o time começou a gostar dele por conta disso, porque ele ia lá e conseguia resolver os problemas das brigas, né. Não é o caso do Tom Wilson, como o Teteu disse, o Tom Wilson é um jogador habilidoso, né, mas tem esse outro lado dele. Só que mostra um pouco dessa história da briga, da importância da briga que tem, né? Especialmente quando eu digo que é para proteger o time ou levantar a moral do time, ele mostra um pouco disso, né? Porque o jogador, né? Não vou dar spoiler do filme inteiro, mas o jogador principal, ele não é um jogador sujo, né? Então ele mostra a importância de você ter um jogador assim no time. Então acho que vale a pena. Tem tanto na locadora vermelha quanto no Amazon Prime. No Amazon Prime está com o nome em inglês e na locadora vermelha com o nome em português. Muito bom. E aí a gente encerra então com um 30 for 30 maravilhoso. Como a gente já indicou vários 30 for 30 aqui, não poderia deixar de passar esse, que é uma bela história, chama Of Miracle and Man. Of Miracles and Man. Ele conta a história do time da União Soviética de hóquei. Começa contando, né, quando eles perderam para os Estados Unidos nas Olimpíadas de Inverno de 1980 por 4-3, e como aquilo foi tido pelos americanos como um milagre, o que aconteceu, né? Mas os jogadores, toda a comissão, todo mundo que participou desse jogo, eles contam por outra perspectiva. O que os americanos consideram um milagre, essa vitória, eles contam os milagres que eles tiveram com o hóquei na União Soviética. Então, assim, é muito legal ver a montagem do time, ver... Você também tem o Fetsov, que jogou no Red Wings, que foi daquele time campeão dos Red Wings, contando qual foi a trajetória dele até conseguir chegar na NHL. Então, é um documentário maravilhoso, muito bom, recomendo vocês, está facinho de achar lá se tem Watch ESPN, é só acessar lá, Of Miracles and Men, um documentário maravilhoso, recomendo. E a gente fecha assim o nosso podcast número 88, impressionante, 88. Meus queridos, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês, e aquele efusivo abraço. É isso aí, Clê. Discordamos, mas faz parte, né? Debate assim, nem sempre todo mundo concorda. Essa é a beleza de democracia, né? Só para dizer, pessoal, quem puder ficar em casa, fique em casa. Ainda não acabou a pandemia, mesmo com a vacinação aí, mas o ritmo de vacinação ainda não está no que a gente esperava, né? Então, vamos evitar aí se expor à toa. Só quem realmente precisar sair, que saia. Evita festinha, balada, churrascada, aglomeração, porque o reflexo não é na maioria dessa molecada que faz isso, né, mas é nos seus pais e avós. Então, até o nosso querido roubar o texto do nosso querido Fernandão colocou hoje, dizendo que não adianta você ir lá se aglomerar, comprar presente para sua mãe, e depois ir abraçar sua mãe e expor a sua mãe e sua avó a doença, né? Então, tem que ter um pouquinho mais de consciência aí com tudo. Obrigado aí, galera. Bom, pessoal, é muito bom gravar com vocês. E é isso aí. Se cuida, quem puder ficar em casa, fique. Quem não puder, que faça com segurança. Um feliz Dia das Mães atrasado, né? Embora pra gente vai ser amanhã, mas pra vocês já foi nessa semana. E é isso aí. Tomem água, se hidratem e tudo de bom pra todo mundo. Pô, patrãozinho, Luquiba, Matoca, alegria enorme estar com vocês, gravando mais esse episódio.
Eu acho que um dos poucos que eu fiz de NHL, e reforçar tanto o que o Luquiba quanto o Matheus disseram, né, sobre a importância de a gente tomar nossos cuidados, porque a gente cuidando da gente, a gente está cuidando do outro também, né? Então é importante pensar sempre dessa forma. Quem puder ficar em casa, fique em casa. Quem tiver que fazer alguma coisa, saia sempre com segurança. Vamos pensar no outro, vamos pensar coletivamente, porque a solução da maioria dos nossos problemas está no esforço coletivo. Individualmente, a gente é só um. Quando a gente se junta, a gente fica mais forte. E é dessa força e dessa vontade de sair dessa situação que a pandemia tem nos exposto, e nós temos nos exposto a ela, é só coletivamente que a gente consegue sair. Exatamente, coletivo. E pensar que alegria compartilhada é alegria redobrada. É isso, rapaziada. Valeu, bebam água e bebam cerveja também, porque o Matoca tá evitando de falar pra beber cerveja, mas eu tenho que reforçar isso aqui. Bebam cerveja também porque tem água. E é isso. Cuidem de quem vocês amam, galera. O pessoal já falou tudo aí. Grande beijo, feliz Dia das Mães pras mamães. Até semana que vem. É isso aí, seus gladiador do terceiro milênio. Acabou mais um episódio do Zonecast. Olha aí, no final das contas, a nossa equipe até entende o embate, a treta, a pancadaria que tem no gelo. Tudo bem também, isso até é simples de entender. Agora o que não é simples de entender é a tal da expressão guerra às drogas. Afinal, não tem nada a ver com combate às drogas, mas sim com controle social, poder, votos. A tal da guerra às drogas mata mais que a droga. Pior, só mata o pobre, porque a operação não é na rave cheia de playboy usando bala, é em Jacarezinho. Enfim, vamos seguir tomando a boa e velha água, que o Dodô tanto fala, para superar esse